Agora eu vou explicar a você qual é a nossa proposta. Primeiro, veja se você está entre o nosso público-alvo. Veja, esse curso é destinado a quem é contador das grandes empresas, o auditor independente, o auditor externo, aquele registrado na Comissão de Valores Mobiliários, que tem que aparecer nas demonstrações contábeis das companhias abertas, por exemplo. O advogado tributarista, se você milita nessa área, a área que é o seu foco maior é a tributação das grandes empresas. E ali é que nós temos muitas ilegalidades, inconstitucionalidades, mas você tem que entender, primeiro, o regime tributário do lucro real. Como é que você vai querer impetrar as ações sem dominar o assunto? Então, esse é o curso certo para você. O auditor fiscal da Receita Federal. Olha, conforme eu expliquei anteriormente, o auditor é o que está do outro lado da moeda, que faz parte lá da Receita Federal, que entra lá no sistema SPED e fiscaliza tudo por ali. Veja que o auditor hoje, ele não vai lá na empresa pedir tudo. Quando ele chega na empresa, ele já tem a prova do crime, porque ele já analisou o SPED, fazendo todos os cruzamentos da ECF. E é neste curso que você vai aprender, certamente. Você que é analista tributário da Receita Federal também, da mesma forma que o auditor estará fazendo esse trabalho. O consultor da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, aqueles que recebem os projetos de lei na área tributária, as medidas provisórias. Ora, é importante você dominar esse assunto do lucro real para não fazer besteira, não ficar fazendo essas leis que a gente tem que estar criticando aqui depois. Tá ok? O estudante. Quem? Os que fazem principalmente ciências contábeis e aqueles que vão estudar para grandes concursos na área fiscal. Quer ser auditor da Receita Federal? Quer ser analista tributário da Receita Federal? Quer ser auditor ou analista do TCU? Auditor estadual? Tem que fazer esse curso para você buscar um plus, um upgrade aí no seu preparatório, porque nenhum cursinho preparatório para concurso público vai estar te dando esse nível de conhecimento. Então, esse é um plus que você estará dando para alavancar a sua aprovação também na condição de candidato a esses grandes concursos. Tá ok? Agora, qual é a nossa proposta? Veja, a nossa proposta recebeu esse título aqui. Curso de quê? De especialização. Ou seja, a proposta não é que você faça um curso para ter noções, faça um curso para ter ideia. Não. A ideia é exatamente o contrário. Você faça esse curso e domine assunto por assunto, passo a passo, e tenha o domínio desse conteúdo e ganhe muito dinheiro com isso. Veja, especialização, portanto, no curso de quê? Do regime tributário do lucro real. Esse será o foco. Tá ok? Claro que o curso vai passar por várias etapas até chegar a esse objetivo. Explicarei já em seguida. Veja, mas a parte mais importante, veja só, é que na parte do lucro real, de nada adianta eu entrar direto no assunto do cenário fiscal, porque ele nasce lá atrás no cenário contábil. Por isso é que sempre eu tenho dito, vai fazer um curso de lucro real, regime tributário do lucro real, primeiro aprenda a contabilidade. Se você nunca estudou contabilidade, você está no curso errado. Primeiro você tem que aprender contabilidade, faça lá o meu curso de contabilidade geral básica, contabilidade geral avançada, que se você estudar 3 horas por dia, pelo menos 6 dias na semana, você consegue concluir esse curso em 10 meses, com muito esforço. Certo aí? E, então, portanto, não é uma coisa da noite para o dia. Às vezes as pessoas dizem, não, eu vou estudar legislação tributária, vou estudar contabilidade em 1 mês. É muito pouco. Se estuda 24 horas, contabilidade em 1 mês não vai ser suficiente. Então, vamos ser realistas. Se eu levei 4 meses para gravar contabilidade básica, levei 1 ano e 7 meses com aula todos os dias para gravar contabilidade geral avançada, e você vai querer aprender tudo isso aí da noite para o dia? Ora, vamos ser realistas. Tá ok? Muito bem. E aí, então, veja, neste curso eu vou fazer o seguinte, tudo que eu vou abordar está lá na Lei 12.973, do artigo 1 ao 70, tratando
É claro que vamos tratar os principais tópicos, não necessariamente todos os artigos, porque não é essa a proposta. Não vamos aqui estar tratando daquilo que não seja interessante para você, certo? Tem coisa que é autoexplicativo. Então, vamos logo para o que interessa, aquilo que é difícil, aquilo que você precisa tá fazendo um curso para aprender. Então, por isso, veja, eu vou ensinar primeiro o cenário contábil. Então, aqui envolve a legislação societária, que é a Lei 6.404, certamente com a redação alterada pela Lei 11.638 e a 941, a medida provisória 449, que se transformou na Lei 12.941 de 2009. Certo aí? Muito bem. E as normas técnicas CPCs, que são as normas internacionais IFRS, que aqui já consolidado pelo Conselho Federal de Contabilidade como norma brasileira de contabilidade, certo? Então veja bem, por exemplo, vamos supor que o assunto seja ajuste a valor presente. Eu vou lá no cenário contábil e falar, olha, a Lei 6.404 no dispositivo tal exige esse procedimento na contabilidade e que ele está regulamentado no CPC número X. E que o CPC manda assim proceder na contabilidade. Tá. Aí, a questão é, onde é que vão aparecer essas contas na demonstração do resultado do exercício e no balanço patrimonial? Isso será demonstrado. Certo aí? A partir desse ponto, você tem o quê? Aquilo que a legislação tributária exige. É o lucro ou prejuízo antes do imposto de renda. Portanto, o resultado contábil eu trago aqui para a legislação tributária. E aqui, então, vamos dar o tratamento da legislação tributária. A aplicação da Lei 12.973 de 2014, que é a nova lei tributária, a lei definitiva, e a Instrução 1.700 de 2017, que regulamenta aquela lei. Lembrando que teve anteriormente a Instrução 1515, mas que ela foi reformulada, e esse é o novo regulamento do imposto de renda da pessoa jurídica tributada pelo lucro real, por assim dizer. Certo? Então, veja, o ajuste a valor presente eu trato primeiro no cenário contábil, resgato esse conhecimento seu e, em seguida, eu vou dar o tratamento fiscal. O que é que está dizendo a Lei 12.973 e o que é que está dizendo a sua regulamentação, instrução 1.700, para que você prepare o quê? A ECD, Escrituração Contábil Digital, e possa, em seguida, lá transmitir o quê? A ECF, ou seja, você ser feliz em aplicar as normas existentes em vigor e atender os preceitos das exigências da Receita Federal do Brasil. Do outro lado da moeda estão os auditores da Receita Federal. Claro, você é auditor da Receita Federal, então não fique só na provinha que você fez e passou. Aquilo foi muito fácil. Agora a realidade é um pouco mais dura. Você tem que dominar a contabilidade e a legislação tributária. Por isso é que você vai fazer esse curso e vai passar a dominar. Por isso, o curso de especialização, porque a proposta é essa. Detalhe importante, que este curso, olha, em outros lugares talvez se chamaria contabilidade tributária, porque veja que eu estou te dando a ótica contábil e a ótica fiscal. Nada mais justo que contabilidade tributária, certo aí? Mas, de forma inédita, estamos chamando esse curso de especialização em lucro real, que atenda a todo esse público, certo aí? Agora, a grande vantagem é que você, ao se matricular neste curso, terá acesso por um ano, 360 dias. No resto, ao longo desse tempo, se houver alguma modificação, alguma novidade, alguma instrução, alguma alteração, eu vou estar gravando e atualizando. E a você que está inscrito, você estará recebendo essas informações dentro da sua sala de aula. Claro que o nosso pessoal de apoio vai estar te informando e você tem que ir lá e assistir. Portanto, aproveite o curso ao longo de todos os 360 dias que você tem acesso. Entendido? Fique com Deus. Muito bem, começando o nosso curso de especialização em lucro real. A primeira recomendação aos meus amigos e minhas amigas que estão neste canal fazendo este curso é: imprima o seu material.
aqui e eu estou imprimindo só a parte que é necessária aqui agora. Claro, você deve imprimir a sua parte toda lá. Como esse curso está sendo gravado, então a você que já está assistindo, imprima essa parte. E, na medida em que for sendo disponibilizado, vai imprimindo o restante. Tá ok? No final, quando a gente concluir o curso, aí vamos disponibilizar o índice, a capa, tudo direitinho para que você possa até encaderná-lo. Tá ok? Muito bem. O nosso curso é dividido em vários capítulos. Este é o capítulo 1, que trata de introdução à tributação das pessoas jurídicas. Olha, você que já fez o meu curso de contabilidade básica, contabilidade avançada, certamente já teve a oportunidade de estudar esse tópico comigo. E se estudou neste ano, você está atualizado. Tá ok? Se desejar, pode suspender esse vídeo e assistir o próximo capítulo e vá verificando aquele capítulo que lhe interesse. Agora, você que está começando, você que ainda não estudou comigo, você que ainda não conhece a minha metodologia, eu oriento que faça esse curso do início até o fim, passo a passo. Lembrando sempre que este instrutor procura sempre nivelar o seu público primeiro. Como assim? O que eu ensino hoje é pré-requisito para o que eu vou ensinar amanhã, e o que eu vou ensinar amanhã é pré-requisito que eu vou ensinar em seguida, e assim sucessivamente. Tá ok? De forma que se você está querendo aprender do zero esse conteúdo, então assista tudo passo a passo, sem atropelos. Se você é um profissional, contador, auditor, tributarista, que já domina o assunto e está aqui para aperfeiçoar, aprofundar, reciclar, nesse caso você assista somente os capítulos de seu interesse, de acordo aí com o seu material e aqui nas videoaulas. Tá ok? Muito bem, então vamos começar a nossa aula. Veja, este capítulo 1 é introdução às normas tributárias das pessoas jurídicas. Então a primeira coisa é você conhecer os regimes tributários. Então acompanhe. E eu sempre coloco aqui no quadro a página do material, para que você que está aí sentado assistindo a aula online, de posse do material que você já imprimiu, então você saiba que eu estou aqui na página 1 neste caso. Tá ok? Vamos lá. 1. Regimes tributários das pessoas jurídicas. Então vamos imaginar que nesta chave aqui está o universo de empresas. Aí eu te pergunto, quais as empresas que estão aqui? Todas. Quando se diz todas as empresas de acordo com o regulamento do imposto de renda, decreto 3.000 de 99, que advém lá de trás da primeira lei tributária, Decreto-Lei 4.506 de 64, que entrou em vigor a partir de 1º de janeiro de 65, certo? Ela vem sendo atualizada e hoje nós temos o seguinte cenário tributário. Aqui nesse universo nós temos todas as empresas de direito privado e estas serão tributadas conforme os regimes aqui elencados, tá ok? Veja, então nesse universo de empresas, recordando a você que inclusive já fez o meu curso de Direito Empresarial, se não fez, fica aí a recomendação, porque é muito importante você entender o direito empresarial. Lá é que nós estudamos o quê? Que empresas de direito privado são o empresário individual, a antiga firma individual. Quem mais? As sociedades empresárias, e aqui se inserem principalmente o quê? A sociedade limitada, a sociedade anônima, a sociedade simples, e lembrando que nós temos a Eireli simples e Eireli empresária, estudada também lá no direito empresarial, certo? Que não temos que adentrar neste momento para não perdermos tempo. Só isto? Claro que não. Nós temos também as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Lembrando que esses 3 primeiros você estuda no curso de Direito Empresarial e esses 2 últimos no campo do direito administrativo. Então essas são as empresas de direito privado. Como é que essas empresas são tributadas? Essas pessoas jurídicas e a ela equiparadas. Lembrando que empresário individual, no campo do direito, não é pessoa jurídica, é pessoa física.
No entanto, no campo da legislação tributária, é equiparada à pessoa jurídica. Por isso, estamos falando o quê? De legislação tributária de quem? Das pessoas jurídicas e a ela equiparadas. Tá ok? Bom, e aí então elas serão tributadas da seguinte forma, olha. Ou elas estão no Simples Nacional, ou elas estão nos antigos regimes de tributação. Aqui eu quero fazer um esclarecimento histórico. Veja, lá no passado recente, nós só tínhamos os regimes tributários assim, lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado. Certo aí? E aí, esse é um regime tributário burocrático, caro, e os pequenos estavam naquela situação. Eu vou parar para calcular e recolher tributo a cada dia, nessa complexidade, ou eu vou trabalhar. Ou seja, claro que os pequenos optavam por trabalhar. E eles estavam com isso desobedecendo a norma tributária. Só um detalhe, nós tínhamos uma norma tributária que não atendia à regulamentação desse universo empresarial, porque os pequenos não tinham como cumprir. Aí, na Constituinte de 88, se debateu como, ora, é necessário dar um tratamento aos pequenos. Dessa forma, inseriu-se na Constituição um dispositivo dizendo que as pequenas empresas, quando se diz pequenas empresas, claro, pequenas e as micros, inclusive, as pequenas empresas deverão receber um tratamento diferenciado. Aí você tem que saber interpretar. Mas o que é diferenciado? Ora, se nós já temos uma lei que trata dos regimes tributários, e estes regimes que antigamente já existiam, daí eu chamo de antigos regimes para facilitar a nossa comunicação aqui, veja, não atendiam os pequenos. E aí então a Constituição diz que tem que receber um tratamento diferenciado, ou seja, diferente, uma outra lei. Daí é que surgiu a lei do Simples Nacional, que é uma outra lei, a Lei Complementar 123. Certo aí? Beleza. Então, a Constituição manda dar um tratamento diferenciado, outra lei. Que mais? Desburocratizado. O que quer dizer isto? Burocracia é apurar tributos a partir de uma contabilidade. Assim entendido pelos nossos legisladores. E aí, então, para quem é pequeno ou micro, então, a norma não exige uma contabilidade para prestar conta ao fisco. Certo? Vai exigir o livro caixa, como veremos daqui a pouco. Certo? E que mais? E acessível. Como assim? Se esses tributos aqui, né, das médias e grandes empresas, se cobravam também dos pequenos, agora com a nova lei, os pequenos têm que pagar menos. Eles não têm condições. Daí surgiu a lei do Simples Nacional. Entendido aí? Sacou? Agora sim, estamos, né, nos situados. Então nós temos como regimes tributários Simples Nacional, lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado. Então são esses 4 os regimes tributários das pessoas jurídicas, correto? Mas que você tem que ter em mente que há que se separar no raciocínio dos antigos regimes de tributação com o Simples Nacional. Por quê? Porque na prática a ideia é essa, olha. Simples Nacional versus antigos regimes de tributação. Qual a diferença? Então eu já vou direto nos antigos regimes de tributação. Aqui eu estou falando de sistemas de tributação individualizada. O que quer dizer isto? Quer dizer que eu tenho que pegar a lei do imposto de renda, calcular o imposto de renda, preencher uma guia, um DAF, e ir ao banco e pagar. Agora, eu vou pegar a outra lei, a lei da contribuição social sobre o lucro, vou interpretá-la, calcular essa contribuição social, preencher outra guia, outro DAF, ir ao banco e recolher. E assim, sucessivamente, eu vou fazer com PIS, COFINS, INSS patronal, IPI, se for contribuinte do IPI, ICMS, se for contribuinte do ICMS, ISS, se for contribuinte do ISS. Quer dizer, haja trabalho, haja especialização. Eu tenho que recolher tributo por tributo. Imagine cobrar essa forma de tributação dos pequenos como antigamente se fazia. É impossível. Por isso, criou-se o Simples Nacional, onde se recolher tributo por tributo faz com que o pequeno
pare para calcular e recolher tributo, ou então trabalhe, então há que se simplificar isto, concorda? Tá aí o título, não é à toa, é simples no sentido de simplificar nacionalmente, como se diz nacionalmente, os tributos da esfera federal, estadual e municipal, de forma que aqui eu estou aqui no chamado regime de tributação unificada. Como assim? Eu vou recolher um imposto unificado. Basta pegar a receita bruta, aplicar uma alíquota essa que vai de 4% a cerca de 22%, dependendo do faturamento da empresa. E ao recolher esse imposto unificado, estou recolhendo de uma só vez aqui o quê? Esses 8 tributos. Repito, simples nacional é para simplificar. Você entendeu a história que eu contei? De que os pequenos ou paravam para cada dia calcular e recolher um tributo, ou trabalhava? Claro, eles trabalhavam e deixavam de recolher. Então, para trazê-los para a legalidade, a Constituição mandou criar uma lei para o Simples Nacional, um tratamento diferenciado. E o objetivo principal do Simples Nacional é simplificar. Se os pequenos não têm como estar recolhendo tributo por tributo, então que simplifique, recolha tudo de uma só vez. Daí o imposto unificado. Cuidado! Não confunda imposto único, que não existe no Brasil, com imposto unificado. Então eu estou unificando esses 8 tributos. Mais um ponto que você tem que estar atento. Veja, quer dizer que quem está no Simples Nacional só recolhe esse imposto? Não. Ele unifica o recolhimento desses 8 tributos. Mas se surgir um tributo de outra modalidade, tem que ser recolhido separadamente. Por exemplo, se a empresa está no Simples Nacional e fez uma importação, tem que pagar um imposto de importação, porque o imposto de importação não está inserido nesse bojo do imposto unificado. Se a empresa que está no Simples Nacional faz uma exportação, tem que recolher o imposto de exportação separadamente. Se a empresa que está no Simples Nacional comprar um imóvel, tem que pagar um IPTU. Comprar um veículo, tem que pagar IPVA. Deu para entender? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é memorizar, ter na sua mente quais são os 8 tributos que foram unificados para o recolhimento no Simples Nacional. Quais são? Vamos lá. 1. Vale. Imposto de renda da pessoa jurídica. 2. Vale. Contribuição social sobre lucro. 3. PIS. 4. COFINS. 5. INSS patronal. 6. IPI. Até aí são tributos federais. 7. ICMS, que é tributo estadual. 8. ISS, que é tributo municipal. Entendido aí? Muito bem, então esse é o Simples Nacional que difere dos antigos regimes de tributação. Beleza? Tá joia. Agora, minha gente, a questão é, quem é que pode optar pelo Simples Nacional? Como aqui é uma introdução às normas tributárias, evidentemente que o nosso foco maior é lucro real, que é o objetivo deste curso. Então vou falar aqui o necessário, não para esgotar o assunto, mesmo porque para esgotar o assunto de cada regime tributário, como Simples Nacional, lucro presumido, lucro arbitrado, eu tenho um curso à parte, é só você entrar lá no site de instituição que promove a venda dos meus cursos e você então vai encontrar o curso só de Simples Nacional mais um MEI, só de lucro presumido, ou então um curso 5 em 1, inserindo 5 cursos tributários, exceto do lucro real. Porque esse é um curso muito especial e específico para um público que é o seu caso. Entendido aí? Agora então veja bem, quais são as empresas que podem optar pelo Simples Nacional? A microempresa. Entende-se por microempresa aquela que teve receita bruta de até 360 mil ao ano. Ou seja, no ano anterior ela teve até 360 mil de receita bruta, neste ano pode optar pelo Simples Nacional. Certo aí? Primeiro lugar, o que é a receita bruta? Receita bruta é a receita da atividade. Certo? Então, se uma empresa ela vende mercadorias, é só somar nota fiscal de venda de mercadorias que tem a receita bruta. Ela só presta serviço, então é só somar nota fiscal de prestação de serviço, você tem a receita bruta. E se ela tanto vende como presta serviço, é só somar nota fiscal de vendas e nota fiscal de serviços, que você tem aí a receita bruta da atividade, o quê? Fim.
não contemplando, portanto, as demais receitas secundárias. Se essa empresa vende mercadoria, é uma pequena mercearia e tem um imóvel alugado a terceiro, recebeu receita de aluguel. Receita de aluguel entra neste cálculo? Não, porque ela não é receita da sua atividade fim. Se ela pega e aplica um pouco de dinheiro junto ao banco e recebe receita financeira entra aqui na receita bruta? Não, somente receita da atividade fim. Isso é receita bruta aqui para o Simples Nacional. Aquilo que está lá no contrato social como atividade fim. Cuidado, que o conceito de receita bruta lá da lei 12.973 é um pouco mais, é receita da atividade que veremos lá no custo de lucro real, tá ok? Aqui estou falando da lei complementar 123 de 2007, que é Simples Nacional, entendido? E agora, para você ter uma ideia, o que são 360 mil? Divida por 12 meses, dá média de que? 30 mil ao mês. Pronto, você tem a ideia do que é microempresa, tá ok? Agora, se a receita bruta ultrapassa 360 mil, mas não ultrapassa 3 milhões e 600 mil, ela é uma empresa de pequeno porte, receita bruta, tá ok? Para se ter uma ideia também, divida 3 milhões e 600 mil por 12 meses, vai dar o quê? 300 mil ao mês, essa é a ideia, tá ok? É muito ou é pouco? Bom, acharam que é pouco e a lei complementar 155 de 2016, que vai entrar em vigor lá em 2018, já atualizou isto aqui a partir de 2018 para 4 milhões e 800 mil reais ao ano. Certo aí? Lembrando que a lei complementar 155 traz uma série de novas informações, como empresa anjo e etc. Ora, no segundo semestre de 2017, este instrutor vai gravar um novo curso do Simples Nacional para entrar em vigor em 2018. Fique atento, tá ok? Onde estarei falando dessa Lei Complementar 123 e novas mudanças que deverão ocorrer ainda até o final de 2017, provavelmente. Tá ok? Tá bom, isso a título de informação. Então, isso é empresa do Simples Nacional, falando aqui no que se refere ao que? Ao porte. Esse é o primeiro ponto. É só isso que tem que ser verificado? Não. Quando você estiver estudando o Simples Nacional, você vai ver que tem 4 itens a serem observados. É o porte, que é pela receita bruta, que mais? Né? A natureza jurídica da sociedade, por exemplo, está lá na relação de proibições. Está proibido optar pelo Simples Nacional as instituições financeiras. Claro, já imaginou alguma instituição financeira faturar só isso aqui? Então, ela está na proibição. Deu para entender? O que mais? Atividade. Né? Tá lá dizendo que a atividade seguradora é proibida. Dá para imaginar alguma seguradora faturando só isso aqui? Não. Natureza jurídica da pessoa jurídica, né? Atividade e pessoa dos sócios, tá ok? São fatores que levam em consideração. Não queremos adentrar muito no assunto. Quero que você tenha uma ideia do que é o Simples Nacional em termos de porte e como é que ela é tributada. Entendido aí? Bom, como sendo um dos regimes tributários que surgiu com a demanda pela exigência da nova Constituição de 88. Correto aí? Beleza. E aí, o lucro presumido é para quem teve receita bruta acima de 3 milhões e 600 mil, mas que a sua receita total, cuidado, aqui eu estou falando de todas as receitas, somando não somente da atividade fim, como também as demais receitas secundárias, como... Então vamos lá, receita de vendas, receita de serviço, atividade fim, concorda? Receita bruta. Mas, quem mais? Ainda que não esteja no contrato, mas ela presta serviço, ela vende mercadoria, também é receita da atividade. E se teve receitas secundárias, como aluguel, aplicações financeiras, desconto obtido e etc., tudo isso entra aqui no somatório. Todas as receitas. Se todas as receitas for até 78 milhões ao ano, ela é uma média empresa, é tributada pelo lucro presumido. Para se ter uma ideia, 78 milhões ao ano, dividido por 12 meses, dá média de 6 milhões e 500 mil reais. Tá ok? Agora, se a receita total da empresa ultrapassa 78 milhões, é uma grande empresa. É uma empresa que vai ser tributada pelo lucro real obrigatoriamente, porque a sua receita total é acima de 78 milhões de reais e tem que receber um tratamento de especialização, que é a proposta deste curso. Especializar você nas empresas que têm receita total acima de 78 milhões de reais, que ela tem toda a sua complexidade. E não podia ser diferente, porque a maior arrecadação do governo, na verdade, é em cima disso. Tá ok? Beleza. Agora tem um detalhe, pessoal. Aqui, no rol dos regimes tributários, há também o lucro arbitrado. Eu vou colocar até um asterisco para dizer que
o lucro arbitrado é excepcional. Como assim? Aquela empresa que não está conseguindo cumprir ou não cumpre propositalmente as obrigações tributárias, principal e ou acessória, está sujeita ao arbitramento tributário. Primeiro, o que são obrigações tributárias principal? Calcular e recolher o tributo. O que são obrigações acessórias? As demais obrigações previstas na legislação tributária, como, por exemplo, obrigação de emitir a nota fiscal, obrigação de transmitir a ECD, como foi falado, obrigação de transmitir a ECF, obrigação de receber bem a autoridade tributária no seu estabelecimento, demais obrigações que não sejam de calcular e recolher tributos são obrigações acessórias, tá ok? A empresa que descumprir, seja voluntariamente ou não, as obrigações principal e ou acessória, ela está sujeita ao arbitramento tributário de ofício. O que quer dizer isso? O auditor da Receita Federal descobre e desqualifica a empresa de todos os regimes e arbitra. Aí é uma pancada, onde a tributação pelo lucro arbitrado é no mínimo 20% acima do lucro presumido no que tange a determinação da base de cálculo tributário. Entendido aí? E há outros critérios também. Agora, detalhe importante. Às vezes as pessoas dizem, mas então o lucro arbitrado é uma forma de punir o contribuinte? Não. Ele é um regime tributário. Tanto isso é verdade, que se o contribuinte que não está conseguindo pagar os tributos e etc., não está conseguindo cumprir todas as obrigações acessórias, já não consegue dormir direito, ele fala, peraí, antes que um fiscal chegue, eu quero eu próprio fazer um arbitramento. Posso? Pode. Isso se chama... opção pelo arbitramento espontâneo a todo um critério. Tá ok? A você que está fazendo o meu curso lá de Contabilidade Geral Avançada, que são 9 volumes de curso, o curso mais completo de contabilidade, que envolve o campo tributário também, lá há no volume 6, um capítulo só sobre lucro arbitrado. Certo aí? E o procedimento de cálculo. Beleza? Bom, agora vamos lá. A questão é, se nós já sabemos quais são os regimes tributários, esqueceu? Não? Olha, são 4. Quais são? Simples Nacional, lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado. Então esses são os regimes tributários. Quem é que pode optar pelo Simples Nacional? MR, Receita Bruta até 360 mil. EPP, Receita Bruta até 3 milhões e 600 mil. Lucro presumido, receita total até 78 milhões. Lucro real, receita total acima de 78 milhões. E lucro arbitrado, esse é o caso excepcional, para quem está descumprindo obrigações tributárias, será, de ofício, o auditor chegará e dará essa pancada, ou então o próprio contribuinte faz essa opção. Entendido aí? Agora vamos para o item 3, ainda aí na sua página 1, que trata de quê? Tributação segundo a nossa Constituição de 88. Olha só, a Constituição Federal diz que a tributação neste país, seja para pessoa física, seja para pessoa jurídica, tem que ser progressiva. O que quer dizer isso? Que quem ganha mais, aliás, quem ganha menos, paga-se menos. E quem ganha mais, paga-se mais. E é justo isso. Tributação progressiva. Beleza? Aí, olha só. No campo da legislação tributária das pessoas jurídicas, ela tem que atender à Constituição e colocar nessa forma progressiva. Como assim? Começamos aqui, ó. Uma microempresa que esteja aqui no Simples Nacional. Uma microempresa que esteja aqui no Simples Nacional. Veja, ela vai começar, sua receita bruta é até 360 mil ao ano, não é isso? Então, ela vai começar pequenininho aqui, aproximadamente 4%, e na medida que a receita vai aumentando, vai pagando um pouco mais. Certo aí? E vai chegar num ponto que a sua receita bruta ultrapassa os 360 mil, então já vai ter que pagar um pouco mais ainda. Aí já vai para empresas de pequeno porte e vai pagando cada vez mais de acordo com o aumento da sua receita bruta e pode chegar a mais ou menos 22%. Mais ou menos. Entendido aí? Só para você ter uma ideia. Aí, veja, a empresa cresceu mais ainda. Sua receita bruta ultrapassa 3 milhões e 600 mil, mas a receita total não ultrapassa 3 milhões e 600 mil. É uma média empresa, vai pagar pelo lucro presumido. Agora, a empresa cresceu mais ainda. Sua receita total está ultrapassando 78 milhões, graças a Deus. Então, vai pagar como uma grande empresa. Agora, o que eu quero que você fique bem atento é o seguinte. Como se interpreta tudo isso aqui? Veja, eu sempre procuro fazer essa analogia.
Olha, digamos a luta de boxe. Você conhece a luta de boxe? Não? Por favor, então coloque a sua cara aqui que eu vou te mostrar como é que é. Brincadeira à parte, olha só, você está acordado? Acompanhe. Aqui está o peso pesado. Aqui está o peso leve. Certinho aí? O peso leve pode desafiar e enfrentar o peso pesado? Pode, afinal de contas a cara é dele. Agora, o peso pesado pode desafiar e enfrentar o peso pesado, o peso leve? Não, porque isso é covardia. Ou seja, o que eu quero dizer? Que a legislação tributária é exatamente esse raciocínio. Se a sua empresa é pequenininha, receita bruta de até 360 mil, você tem 4 possibilidades. Qual é? Você pode optar pelo simples ME e pagar menos. Certo aí? Ou você pode optar pelo simples EPP e pagar um pouco mais. Ou então você pode optar pelo lucro presumido e pagar muito mais que isto. Ou então você pagar pelo lucro real. Agora um detalhe importante. Você que é contabilista, você que é profissional, você que já fez o meu curso de contabilidade básica e viu a parte do direito empresarial, ou você que assistiu o meu curso de direito empresarial, já deve ter visto o seguinte, aquele procedimento prático de constituir uma empresa, tá lembrado? Eu preparo lá o estatuto social ou o contrato social conforme o caso, não é isso? Aí, preparo os demais documentos. Ali está o quê? O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, aquele documento grande, onde nós deduramos a pessoa jurídica e também o quê? Os sócios, né, à Receita Federal. Então, encaminhamos esse processo à Junta Comercial e ali dentro da Junta Comercial tem uma sucursal da Receita Federal que recebe este processo, correto? Aí, naquele momento ali em que sai o quê? Nasce a pessoa jurídica e sai a inscrição eletrônica no CNPJ, naquele momento o sistema lança a empresa onde? No lucro real, porque o lucro real é o regime normal. Por quê? Porque o preceito do direito tributário é que tributo é pro fisco, lembra-se? Vantagem do fisco sempre. Então, quando você abre uma empresa, todas as pessoas jurídicas, ao terem seu CNPJ constituído eletronicamente, ela já vai para o lucro real, regime normal. Aí você diz, espera aí, mas a minha empresa é pequenininha, como é que eu vou pagar imposto como grande empresa? Né? Não há outra possibilidade. Se a sua empresa é pequenininha, então faça uma declaração e informe a Receita Federal, dizendo, olha, meu capital é pequenininho, minha receita bruta não excederá a 360 mil ao ano e faça opção pelos regimes com benefícios fiscais. Então veja bem, o lucro presumido, o Simples Nacional e o lucro presumido são regimes com benefícios fiscais e são opcionais. Então você tem um prazo para fazer a opção. Lembre-se, a lei não espera quem dorme. Então qual é o prazo para você optar pelo Simples Nacional? Se é uma empresa nova, é 30 dias após o deferimento da última inscrição, que é estadual ou municipal, que conforme o caso. Entendido aí? Agora, se é Simples Nacional de uma pessoa jurídica que já existia em 31 de dezembro do ano anterior, então tem até o dia 31 de janeiro do ano em questão. Então, 31 de janeiro, referente à pessoa jurídica que já existia em 31 de dezembro do ano anterior, certo? E aí, você vai fazer a opção pelo Simples Nacional ME ou Simples Nacional EPP até esse prazo, 31 de janeiro. Correto aí? Perdeu esse prazo, vai ter que ser pelo lucro presumido, porque lucro presumido, qual é o prazo? Lucro presumido, a tributação é trimestral, certo aí? E aí, veja, digamos o primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março. A empresa foi constituída em fevereiro. Está no primeiro trimestre, não está? Você apura o imposto em 31 de março, imposto de renda da pessoa jurídica pelo lucro presumido, e recolhe até o último dia útil do mês seguinte, que é até o final de abril. Certo aí? Ou você ainda pode parcelar em 3 vezes e recolhe a primeira parcela até 30 de abril. Ao fazer o recolhimento com o código da Receita Tributária lucro presumido, você está fazendo a opção pelo lucro presumido. Entendido aí? Agora, não fez as opções dentro do prazo tempestivo, a lei não espera quem dorme, você já está no lucro real e cumpra as determinações do lucro real, ainda que você seja pequeno. Conclusão, guarde para sempre. Certo? Lucro real, algumas empresas estão obrigadas. Quem? Aquelas que têm receita total acima de 78 milhões. E outros requisitos veremos depois. Entendido aí? Agora, demais empresas, se não fizerem a opção, elas estão no lucro real também e terá que seguir todos os rigores da lei que trataremos ao longo deste curso. Entendido aí? Seguindo. Real.
Quer ter direito a benefício fiscal, tem que fazer o quê? Opção pelo Simples Nacional ou lucro presumido. Aí vocês dizem, mas não fiz opção de nada. Ora, se você não fez opção de nada, mas obteve o CNPJ, você já está no lucro real. E se não paga pelo lucro real, está sujeito ao arbitramento tributário. Lembra-se? Beleza, agora vamos seguir. Agora, minha gente, como é que fica? Obrigação acessória de escrituração. Então, guarde. Daqui por diante, nós temos a figura da escrituração contábil e a escrituração fiscal. Certo aí? Tá bom. Outra coisa. Existe a legislação tributária e existe a legislação civil, comercial, contábil, que é a mesma coisa. Então, tributária e a legislação comercial, que está no Código Civil. Entendido aí? Beleza. Aqui o assunto é fiscal. Então, continuando, quanto à escrituração, o que exige o fisco? A empresa que está no Simples Nacional e lucro presumido, né, esta está obrigada à escrituração financeira. Como? O fisco diz, olha, você que é pequenininho, microempresa ou média empresa, eu não vou exigir que você faça uma contabilidade para prestar conta comigo, o fisco. Basta você fazer uma escrituração financeira. O que significa dizer que eu vou escriturar o livro caixa. O que significa escriturar livro caixa? Simples. Pode ser você, pode ser sua secretária, pode ser quem for que seja. Não precisa necessariamente ser o contador, o que é um grande absurdo, porque na prática isso é complexo e acaba sendo o contador necessário. Mas, falando, que na teoria é uma coisa, na prática é outra, falando na teoria, como diz a lei, veja, no livro caixa, eu vou escriturar documento por documento, tudo que entrou de dinheiro no caixa e tudo que saiu de dinheiro no caixa. Repito, no livro caixa é algo assim. Onde eu vou dizer qual é o documento. Então, por exemplo, nota fiscal número 1. Aí eu vou dizer se essa nota fiscal representa uma entrada ou saída de dinheiro no caixa. Digamos que eu vendi, emiti a nota fiscal e recebi. Então, nesse caso, houve o quê? Entrada, eu vou escriturar, digamos, R$100. Certo aí? E vou escriturando documento por documento. Então, está lá, recibo número X. Eu paguei alguma conta, certo? E aí vou dar a saída. E todo final de dia eu vou apurar aqui o quê? O saldo, né? Entrada de 100, saída de 20, significa que eu tenho um saldo aqui de quanto? De R$80, certo aí? Isso qualquer pessoa faz, né? No computador ou manualmente, né? E anexa essa documentação e guarda. Lembrando que no livro caixa, nesse livro caixa, eu tenho que escriturar, inclusive, o que houve de movimentação bancária. Então, não é só aquele caixa registradora da empresa, é aquilo que eu movimentei na conta corrente bancária também, eu tenho que escriturar no livro caixa. De forma que, se eu escriturar o livro caixa, o fisco não exige contabilidade. Certo? Agora, se eu não fizer escrituração do livro caixa, aí o fisco diz, opa, então você quer ter o trabalho, quero que você faça uma contabilidade, uma escrituração contábil aonde? No diário e razão, certo? Que na era que estamos vivendo, né, você estudará mais adiante, nós estamos vivendo a escrituração, né, o SPED, Sistema Público de Escrituração Digital, que tem que mandar para o SPED contábil, a ECD, assunto que será, né, abordado oportunamente. Entendido? Então, eu tenho que ter uma contabilidade no diário e no razão. Tá ok? Então o fisco está dizendo, você que é pequenininho, né, eu vou simplificar de acordo com a Constituição. Só exijo que você escriture o livro caixa. Aí isso eu vou chamar de escrituração financeira ou simplificada.
tá? Que eu dispenso que você me apresente a sua contabilidade. O que eu disse? O fisco está dizendo a você, contribuinte, me apresente o livro caixa, que eu dispenso que você me apresente uma contabilidade. Contabilidade passa a ser uma exigência de outra lei, não a mim, fisco. E você vai ver que o Código Civil exige que todo mundo tenha contabilidade. É outro assunto a ser estudado já já. Estamos falando de assunto fiscal. Entendido aí? Beleza. Agora, se a pessoa jurídica está aqui em cima no lucro real, no regime normal, aquela que tem receita total acima de 78 milhões, essa não tem jeito. O fisco quer que você faça escrituração contábil aonde? No diário e no razão, e transmita isso para o Sistema Público de Escrituração Digital via ECD, que é escrituração contábil digital. Enfim, tem que fazer diário e razão. Faz no seu computador e transmite lá para a Receita Federal. Certo aí? Mas ele exige também o quê? A escrituração fiscal no chamado livro LALU, Livro de Apuração do Lucro Real, que hoje, na era do SPED, está num livro chamado Escrituração Contábil Digital, que já está aqui o chamado ELALU, para calcular o imposto de renda da pessoa jurídica, o ELACIX, para calcular a contribuição social sobre o lucro, o EDIPJ, a declaração do imposto de renda da pessoa jurídica, eu transmito de uma só vez na chamada ECD, Escrituração Contábil Digital. Mas, enfim, eu quero que você entenda que quem está no lucro real tem toda uma burocracia de escrituração contábil no diário e razão e fiscal no LALU. Já já, na prática, vamos entrar na parte de exemplos, você vai entender o que é um livro LALU, essas coisas todas. Tá ok? Muito bem. Então, guarde bem que é isso que o fisco exige. Então, você está vendo que, via de regra, como obrigação, a contabilidade, o diário e razão, o fisco só exige de quem está no lucro real. Entendido? Agora vamos avançar um pouco mais e falar um pouco também da legislação comercial. Certo? Então, de um lado eu tenho a legislação tributária, que é isso aqui. E, do outro lado, existe a legislação comercial, que pode ser chamada de legislação contábil, que pode ser chamada de legislação societária, que é tudo a mesma coisa. Então, sobre isso, acompanhe. Disposições finais. O Código Civil, lá no seu artigo 1179 e 1180, e também a norma brasileira de contabilidade. Quando se fala em norma brasileira de contabilidade, significa dizer que os conselhos regionais de contabilidade vão fiscalizar se as empresas estão cumprindo. Tá ok? Tá bom. Então, o que diz o Código Civil que alterou a legislação comercial? Diz o quê? Que todas as empresas estão obrigadas a escrituração contábil aonde? No diário. Ele não obriga o razão, mas obriga o diário. Aí, por que não obriga o razão? É que não existe contabilidade sem razão. Então, razão, você facultativamente o fará. Ele exige o diário. Entendido? Tá bom. Então, veja que todas as empresas estão obrigadas ao diário. E aí, exceto aí o Código Civil diz o seguinte, tá bom, eu vou exigir uma contabilidade de todas as empresas, certo aí? Agora, quanto custa para fazer uma contabilidade, uma escrituração contábil? Os contadores, de uma forma geral, cobram aí média de salário mínimo para cima, ou alguns, que estão em início de carreira, de repente cobram meio salário mínimo, mas a história é que geralmente é mais de um salário mínimo. Então o que acontece? Quem ganha pouquinho, uma empresa pequenininha, não tem condições. Aí o Código Civil diz, tá bom, eu vou exigir de todas as empresas, exceto
nos termos do artigo 970, o PEI, Pequeno Empresário Individual. Lá no direito empresarial, você estuda que empresário individual é a própria pessoa física com seu nome completo, né? Que no âmbito do direito é uma só pessoa, mas no campo da legislação tributária equipara-se à pessoa jurídica. Tem CNPJ, tem tudo. Aí ele está dizendo, o pequeno empresário individual tá dispensado de uma contabilidade. Aí faltava a regulamentação. Então, em seguida, veio a Lei Complementar 123, lá em 2006, que diz, olha, vou regulamentar o artigo 970 lá do Código Civil e vou dizer o seguinte, que o pequeno empresário individual é o microempresário individual. Isso aqui, ó. É o microempresário individual inscrito no Simples Nacional como microempresa. O que eu disse? A lei complementar está dizendo que é o microempresário individual inscrito como microempresa. Então estaria dentro do regime do Simples Nacional. Certo aí? Bom, aí chegou a Lei Complementar 128 em 2008, que diz, olha, o Simples Nacional, que deveria ser bem simples e desburocratizado, é muito complexo para quem ganha tão pouco. Né? Aí ele chegou e regulamentou, porque a Lei Complementar 123 dizia, olha, é o microempresário individual inscrito no Simples Nacional como microempresa e que fature até R$36 mil ao ano, naquele tempo. Certo? Mas aí chegou a Lei Complementar 128 e diz, não, isso não está muito certo. O MEI vai optar não pelo Simples Nacional da ME e EPP. O MEI vai optar pelo CIMEI, que é um simples só de MEI. É um outro simples. Não existe o simples do empregado doméstico. Não é isso? Então, aqui existe o simples do microempreendedor individual, que é fora desse simples aqui. Tudo bem que quando quem é do Simples Nacional, CIMEI, excede, ele já muda para o porte de ME dentro do Simples Nacional, mas é um outro simples. Tá ok? Então, a Lei Complementar 128 criou o CIMEI, né? Simples do MEI. E aí diz, olha, é para quem tiver receita bruta de 36 mil ao ano, que dividido por 12, da média de 3 mil, isto aqui depois foi aumentado para 60 mil reais, certo aí? E que, a partir de 2018, aumentou para 81 mil reais. Entendido? Então, com todas essas explicações que eu lhe dei, você está vendo que todas as empresas, aquelas que você estudou lá comigo no direito empresarial, estão obrigadas a uma contabilidade no diário. Isso é exigência do Código Civil e da norma brasileira de contabilidade. Onde o único que está dispensado é o MEI. MEI é aquele que está inscrito no CIMEI, Simples do MEI, e que tem a receita bruta anual de até 81 mil reais. Certo aí? Então você está vendo que fala, peraí, Roberto, agora eu estou fazendo confusão. Porque agora há pouco você disse que quem está no Simples Nacional e lucro presumido está dispensado de uma contabilidade. Está vendo? Ó? Está dispensado de uma contabilidade se tiver o livro caixa. Isso é legislação tributária. A legislação tributária não está dizendo que você, contribuinte, não precisa ter contabilidade. Ele está dizendo que você, contribuinte, não precisa prestar conta com o fisco por meio de uma contabilidade se tiver o quê? O diário. Porque não é a lei tributária que vai reger isso.
certo? E exige contabilidade, que, né, preste conta via contabilidade quem está no lucro real. Agora, aqui é o quê? O Código Civil e a norma brasileira de contabilidade, né? E o Código Civil aqui é no que tange a chamada legislação comercial, que está exigindo o quê? Que todas as empresas tenham uma contabilidade no diário. Aí vocês dizem, mas onde é que isso repercute? Né? 2 pontos. Primeiro, legislação comercial. Quando é decretada a falência de uma empresa, você não estuda isso lá no direito empresarial comigo? Muito bem. Quando é decretada a falência de uma empresa, o que o juiz pede? Pede os livros contábeis da entidade, da empresa. Certo aí? E ai daquela que não tiver uma contabilidade em dia, com defasagem máxima de 180 dias, que admite a norma, né? A norma comercial da Lei das Falências. Se não tiver uma contabilidade, o empresário está sujeito à cadeia inafiançável. Então veja que aqui estão da legislação comercial de acordo com o Código Civil e norma brasileira de contabilidade, que é a legislação societária. Dispensado só quem está no meio. Entendido aí? Todos têm que ter uma contabilidade. E segundo, que, né, os fiscais dos conselhos regionais de contabilidade vão fiscalizar os escritórios de contabilidade, as empresas, para ver se elas estão fazendo a contabilidade de acordo com a norma brasileira de contabilidade, que já é a contabilidade internacional convergida desde 2008. Inclusive, existe, no caso das pequenas empresas, né, o que? A PME, CPC-PME, ou NBC-PME, que é o mesmo número. Né? Tá bom. Para concluir, item B, legislação tributária. Isso é o que nós estudamos. A legislação tributária, olha, diz que estão obrigadas ao quê? A escrituração, o quê? Contábil, aonde? No diário e no razão. Então veja que ao passo que a legislação comercial só exige como obrigatório o diário, a legislação tributária exige diário e razão. Isto a partir da Lei 8, né? A partir do ano de 92. Tá ok? Então, olha só. A Lei 8981. Então, olha só. Estou obrigado à estruturação contábil no diário e razão desde 92. Quem está no lucro o quê? Real. Da forma que já falamos. Né? Quem está no lucro real tem que ter contabilidade no diário e razão e também fiscal no LALU. Então, contábil é obrigatório. Entendido aí? Agora, um detalhe, ó. Quem está no lucro presumido não está dispensado de uma contabilidade para prestar conta ao fisco se tiver livro caixa? Sim, mas toda regra tem exceção, que é o seguinte, veja, se a empresa está no lucro presumido, ela fica obrigada a fazer uma contabilidade no diário e razão se ela distribuir o chamado lucro contábil de forma isenta, nos termos do artigo 10 da Lei 9.249 de 95. Certo aí? Muito bem. Além disto, observe que a lei tributária obriga uma contabilidade no diário e razão de quem está no Simples Nacional, que a partir de 2018 admitir a figura do investidor anjo. Isso é uma novidade. Né? Porque a Lei Complementar 155 de 2016, que entrou em vigor a partir de 2018, está dizendo o quê? Ela veio nesse momento econômico de recessão, 2016, não é isso? E o governo estava fazendo de tudo aí para tentar recuperar a economia. E aí um dos dispositivos que criou foi esse, que, né, tem que fazer as empresas existirem, movimentarem, crescerem, não é isso? E, ao mesmo tempo, nessa era, começaram a surgir as figuras das startups.
né? Startup, em termos conceituais, de uma forma bem simples, significa o quê? Né? São inventos, soluções tecnológicas. Né? Então, cria-se um, né, aplicativo, uma solução tecnológica para alguma coisa. Né? Precisa, né, solucionar uma situação. Aí cria-se uma tecnologia para aquilo ali. E, hoje em dia, os capacitados aí são esses jovens que estão começando. E o jovem, ele tem toda essa capacidade, essa criatividade, mas não tem o dinheiro para investir. Aí ele abre uma microempresa no Simples Nacional. Certo aí? E aí, qualquer pessoa física ou jurídica, a partir de 2008, pode fazer um investimento, um aporte de capital, sem fazer alteração contratual, porque não é sócio. E nem é empréstimo. É um empréstimo, entre aspas, na verdade. Né? Onde a pessoa entra com capital na empresa, sem ser sócio, sem trabalhar na empresa, né? E aguarda a distribuição de lucro. Lembrando que nos 2 primeiros anos não se pode distribuir lucro ao investidor anjo. E o prazo máximo para a devolução desse capital ao investidor anjo é de 7 anos. Certo aí? Então, é um terceiro que não é sócio, mas que participa da distribuição de lucro. Como se fala de participação de distribuição de lucro, o fisco quer um controle. Isso só é possível, investidor anjo, portanto, é possível só no Simples Nacional. Então, quem está no Simples Nacional, que admitiu um investidor anjo, está obrigado a fazer uma contabilidade e prestar conta ao fisco. Lembrando que quando o fisco exige escrituração contábil, isto é, né, o seguinte: você faz a contabilidade no computador, certo? No seu computador você faz o diário e o razão. Entendido aí? E aí você, né, transmite esse diário e razão ao chamado Sistema Público de Escrituração Digital, que é um grande software lá da Receita Federal do Brasil. Né? Então você transmite esse diário e razão ao Sistema Público de Escrituração Digital, por meio de um sistema chamado ECD, Escrituração Contábil Digital, né? A ser amplamente estudado, tanto dentro do curso de contabilidade nosso, como também nos cursos de legislação tributária. Né? Nós temos um curso famosíssimo hoje, chamado Especialização em Lucro Real, né? Que a base principal é você ter feito o curso de Contabilidade Geral Avançada, aquele meu curso longo de 9 volumes, que você leva aí quase um ano para estudar, para ter base para fazer um curso desse nível. Então lá a gente estuda tudo isso direitinho. Aqui eu estou te dando uma rápida pincelada para saber que quando a legislação tributária exige uma contabilidade, é exatamente o chamado SPED contábil. Você faz a contabilidade no seu computador e transmite para o Sistema Público de Escrituração Contábil, Escrituração Digital, Sistema Público de Escrituração Digital, que é um grande software lá da Receita Federal do Brasil, e você encaminha para lá o seu diário e razão, transmite, certo aí? Então quem é que está obrigado a transmitir? Quem está no lucro real, quem está no lucro presumido, que distribuiu lucro contábil, porque quem está no lucro presumido pode distribuir o chamado lucro presumido líquido, que é calcular o lucro presumido, excluir imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro, PIS, COFINS, e essa diferença é distribuir. Só tem esse dinheiro no caixa. Agora, quer distribuir mais do que isso? Faz-se uma contabilidade e distribui da contabilidade. Agora, se distribuir da contabilidade de forma isenta, nos termos do artigo 10 da Lei 9.249, vai ter que fazer a contabilidade e transmitir o SPED. E quem está no Simples Nacional está dispensado da contabilidade se tiver o quê? Escrituração financeira. No entanto, se admitir investidor anjo, vai ter que fazer o quê? O SPED contábil. Está vivo ainda? Está acompanhando? É isso. Então não misture. Uma coisa é a legislação comercial, que está lá no Código Civil, outra coisa é a legislação tributária, que está no regulamento do imposto de renda. É assim a legislação tributária. Está vivo? Já já vamos para os exemplos.
Seguindo, agora vamos colocar em prática, tá ok? Exemplo. Vamos exemplificar o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real, tá ok? Primeiro, Simples Nacional. Acompanhe. No Brasil, a tributação do imposto de renda pode ser mensal, trimestral ou anual, tá ok? Mensal, trimestral ou anual. Beleza. Simples Nacional, a tributação é mensal, ou seja, é de apuração mensal. Como funciona isso? Digamos o mês de janeiro de um determinado ano aqui, certo? Chegou dia 31 de janeiro, eu tenho que fazer o cálculo, certinho? O que eu faço? No Simples Nacional, a ideia da Constituição não é simplificar nesse tratamento diferenciado? Muito bem. Como simplifica? Né? Porque o complexo é fazer uma contabilidade, pegar a receita, menos despesa, apurar o lucro, etc. Tal. Aqui não. Basta somar a nota fiscal de venda de mercadoria, somar a nota fiscal de serviço, que é a receita bruta, aplico a alíquota, hoje nós chamamos de alíquota efetiva, e encontro o tributo unificado, aqueles 8 tributos, não é isso? E preencho uma guia chamada DAS ou DAS. Né? Não é no DARF como se recolhe os demais tributos federais. Esse é um documento específico que o sistema chamado PGDAS-D já preenche e te entrega, contribuinte. Tá ok? Aí você, já aparece o CNPJ, o valor, certo? E temos um prazo de até o dia 20 do mês seguinte ir ao sistema bancário e efetivar o pagamento, o recolhimento. Certinho? Tá. O banco, em seguida, deve repassar esse valor a quem? Ao governo. E o caixa do governo é o Tesouro Nacional. Certo aí? Muito bem. Então, esse valor é repassado ao Tesouro Nacional. E o Tesouro Nacional tem um prazo durante o mês seguinte para fazer a partilha, né? Do lado da empresa, a simplificação de recolher um só tributo. O governo arrecada e agora diz, olha, desses R$100 que eu recebi, X é de imposto de renda, Y é de contribuição social sobre o lucro líquido, né? PIS, COFINS, INSS, IPI. Então, veja, tem um prazo para pegar esse valor e repassar, por exemplo, para o INSS, Previdência Social, pegar uma parte e fazer a partilha, repartir para quem? Para o Estado, que é o ICMS, outra parte para o município, que é o ISS, enfim, né? O sistema faz essa, o quê? Destinação dos tributos arrecadados. Entendido aí? Muito bem, então isso aqui é o Simples Nacional. Veja que para a empresa, via de regra, o cálculo em si é simples mesmo, porque em vez de recolher tributo por tributo, pegou a receita bruta, aplicou a alíquota, preencheu o DAS, o sistema do Simples Nacional, né, chamado PGDAS, já calcula e te dá esse DAS preenchido só para você recolher até o dia 20 do mês seguinte. Agora é problema do governo pegar e fazer a partilha. Entendido aí? É assim que funciona o Simples Nacional. Beleza? Agora vamos para o lucro presumido. Como eu disse, a tributação tem que ser mensal, trimestral ou anual. No caso do lucro presumido, a apuração é trimestral. Guarde bem aí, certo? Quando se diz trimestral, quer dizer o quê? Primeiro, o exercício fiscal deve ser sempre coincidente com o ano civil. Como assim? Exercício fiscal começa no dia 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro. Diferentemente lá do que você estudou na contabilidade, porque para a Lei 6.404, que é a legislação societária, artigo 175, a legislação societária diz o quê? Que no estatuto social, no contrato social, deve ter uma cláusula que estabeleça a data do encerramento do exercício social, que pode ser em qualquer mês. Aqui não, aqui a legislação tributária
e é coincidente com o ano civil, começa no dia 1º de janeiro, termina em 31 de dezembro, tá ok? Isso quer dizer o quê? Que o trimestre é civil. O primeiro trimestre encerra-se no dia 31 de março, o segundo em 30 de junho, o terceiro em 30 de setembro e o último em 31 de dezembro. Entendido aí? Tá. Se no nosso exemplo estamos aqui no final do primeiro trimestre, isso quer dizer que eu devo calcular o imposto de renda quando? Aqui no dia 31. Nessa data eu calculo o imposto de renda da pessoa jurídica e tenho prazo de até o último dia útil do mês seguinte para fazer o recolhimento. Portanto, até o último dia útil de abril. Agora, se você não consegue pagar tudo de uma só vez, você pode parcelá-lo em até 3 vezes. Então, nesse caso, esse imposto de renda da pessoa jurídica, posso recolhê-lo assim. A primeira parcela até o último dia útil do mês seguinte, até final de abril. A segunda parcela até o último dia útil de maio. E a última parcela até o último dia útil de junho. Um detalhe importante. Quando parcelamos, primeiro, nenhuma parcela pode ser inferior a R$ 1.000. Certinho aí? E, segundo, as 2 últimas parcelas vão incidir juros do sistema Selic. Tá ok? Muito bem. Então, por exemplo, digamos que o imposto de renda do trimestre aqui deu R$ 2.500. Posso parcelá-lo em 3 vezes? Não. Por quê? Porque vai dar menos de 1.000. Posso parcelá-lo em 2 vezes? Aí posso. 2.500 dividido por 2 vai dar o quê? 1.250 na primeira parcela e 1.250 na segunda parcela, acrescido de juro. Entendido aí? Muito bem. Agora, no dia 31, como é que eu calculo esse imposto de renda? Está aqui. Pego a receita bruta, preste bem atenção, pego a receita bruta da atividade e aplico a margem de lucro presumido. Já já vou te explicar como é que é isso. Soma o ganho de capital. Ganho de capital é lucro na venda de ativo. Como assim? Aquele ativo que a empresa usa como veículo, móveis e utensílio, máquinas e equipamentos, que lá na contabilidade chamamos de ativo, né, imobilizado ou ativo não circulante imobilizado, que pode ser também do investimento ou do intangível. Tá ok? Então, quando eu vendo aquele ativo com lucro, isso é o ganho de capital. Detalhe, se aquele ativo está sujeito a depreciação, amortização ou exaustão, eu devo primeiro pegar aquele ativo e depreciá-lo, por exemplo. Digamos que comprei o veículo de uso por R$ 100.000. Certo aí? Quando eu vendo, né, 3 anos após, eu já depreciei 20% no primeiro ano, 20% no segundo, 20% no terceiro. Então, quanto restou de custo? 40 mil. Certo aí? 100 mil menos 60%, que é 60 mil, sobrou 40 mil de custo. Digamos que eu vendi por 50 mil. Então, 50 mil que é a receita de vendas, menos o custo de 40 mil, é o ganho de capital. Aí vocês dizem, mas Roberto, e se a empresa não estiver fazendo contabilidade? Lembra-se, para a legislação comercial tem que estar fazendo contabilidade. Para o fisco, se tiver o livro caixa, no lucro presumido está dispensado, não é isso? Mas vamos supor que você é teimoso, não quis seguir a legislação comercial, só seguiu a legislação tributária, só fez o livro caixa. E, né, não tem uma contabilidade. Mas esse cálculo da depreciação você tem que fazer, né, e guardar essa memória de cálculo, tá? Porque quando, né, é exigido, você tem que provar. Entendido aí? Beleza. Então, ganho de capital e demais receitas. Como assim? A receita da atividade fim está aqui em cima. Ganho de capital, que é o lucro na venda de ativo, está aqui em segundo lugar. E demais receitas. Seguindo, item 6.2, exemplo de lucro presumido.
primeira coisa é saber qual é o período de apuração. No caso do lucro presumido é apuração trimestral. Lembrando que quando se fala em trimestre no campo tributário ou ano no campo tributário, é sempre coincidente com o ano civil. Tá ok? Porque o ano calendário começa no dia 1º de janeiro, termina no dia 31 de dezembro, que é o mesmo que exercício fiscal. Tá ok? E quando se diz trimestre, então, primeiro trimestre termina no dia 31 de março. 31/3, correto? Nessa data, então, eu apuro o imposto de renda da pessoa jurídica e devo recolhê-lo até o último dia útil do mês seguinte, portanto, até o final de abril. Mas posso, opcionalmente, dividi-lo em 3 vezes. Pego o valor e divido por 3. Desde que nenhuma parcela seja inferior a R$1.000 atualmente. E que as 2 últimas parcelas incidam juros do sistema Selic. Tá ok? E aí, então, posso recolhê-lo dessa forma. Então, a primeira até o último dia útil de abril, a segunda até o último dia útil de maio e a última até o último dia útil de junho. Entendido aí? Beleza. Agora, como se calcula? Veja, o cálculo é aqui do último dia útil do trimestre, tá? 31 de março, neste caso, primeiro trimestre. O procedimento é simples, olha. Veja, imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, ou seja, são 2 tributos que no Brasil incidem sobre o resultado, sobre o lucro, certo? Uma coisa é apurar o lucro contábil para oferecer a tributação. Outra coisa é a empresa ser pequena ou média e não ter muitas condições para fazer a contabilidade para apurar o tributo. E aí ela pode fazer por estimativa, por presunção, daí o regime lucro presumido. Entendido aí? Então, veja, como se presume? Eu pego a receita bruta, que são as receitas da atividade. Soma a nota fiscal de venda, nota fiscal de serviço, correto aí? Mas aí eu tenho que saber atividade por atividade, porque eu tenho que aplicar o percentual de lucro presumido. Esse percentual de lucro presumido aqui, pessoal, é o que está lá no artigo 15 da Lei 9.249 de 95, certo? Como no capítulo 2 eu vou tratar do lucro presumido de uma forma mais específica, por quê? Porque você tem que saber o cálculo do lucro presumido, porque quando eu estiver tratando do lucro real anual com antecipação mensal por estimativa, você tem que saber como se calcula o lucro presumido, porque a estimativa é lucro presumido. Entendido aí? Então veja que não dá para estar falando de lucro real, né, isolando o lucro presumido, porque é necessário. E aí, então, veja, esses percentuais eu vou estar tratando no capítulo 2, no chamado item 4, certo? Aliás, item 2, da página 4, especificamente. Lá, eu cito, por exemplo, que revenda de combustíveis, a margem de lucro presumido seja de 1,6%. É o que está lá no dispositivo, certo? O raciocínio é o quê? Uma empresa de posto de combustível que revende combustível emitiu R$100.000 de notas fiscais de vendas, tá ok? Ou ela faz uma contabilidade e pega a receita menos despesas para chegar ao lucro, ou então presume, pega essa nota fiscal de 100 mil, aplica 1,6 e considera este o lucro tributável para oferecer a tributação. Entendido aí? O que mais? Outras vendas. Venda de qualquer outra mercadoria, certo aí? A margem de lucro presumido é de 8%. Serviços, tem vários serviços. Tem serviços à margem de lucro presumido de 8%, serviço à margem de lucro presumido de 16%, mas serviços em geral é de 32%. Então vamos ao raciocínio. Chegou aqui o final do mês, certo aí? Eu pego a receita da atividade,
aplico margem de lucro presumido, percentual de lucro presumido. E somo os ganhos de capital. O que é ganho de capital? É o lucro na venda de ativo não circulante, investimento, imobilizado e intangível. Certo aí? Então vamos lá. Eu tenho uma máquina lá no meu imobilizado. 100 mil reais. Já depreciei 80 mil. Então, depreciação acumulada de 80 mil. Qual é o valor contábil ou custo? 20 mil. Aí eu peguei esse bem e vendi por 25 mil. Então, essa diferença positiva é o ganho de capital que tem que ser oferecido à tributação aqui. Entendido aí? Soma as demais receitas, como receita de aplicações financeiras, receita de aluguel e etc. Pronto, encontrei o lucro presumido, que é a base de cálculo do imposto de renda. Aplico a alíquota de 15%, se o lucro presumido for acima de 60 mil no trimestre cheio, então esse excesso vai incidir mais um adicional de 10%, certo? Aí encontrei o imposto de renda. Esse imposto de renda, eu tenho que recolhê-lo até o último dia útil do mês seguinte ou parcelá-lo em 3 vezes. Entendido aí? Agora eu te pergunto, para calcular o imposto de renda pelo lucro presumido, eu preciso necessariamente de uma contabilidade? Não. Veja, é só pegar a receita bruta, aplicar o percentual de lucro presumido. Ganho de capital. Se eu não fiz uma contabilidade, eu faço uma memória de cálculo como se tivesse contabilizado. Pego o bem, calculo a depreciação, subtrai do custo do bem, enquanto o valor contábil. Se eu vendi por valor acima, essa diferença é o ganho de capital. Soma as demais receitas de aplicações financeiras que está lá no extrato, de aluguel que está lá no recibo, encontrei o lucro presumido. Por isto é que, quanto à escrituração, segundo a legislação fiscal, quem está no lucro presumido, assim como quem está no Simples Nacional, o fisco exige somente uma escrituração financeira do livro caixa, incluindo a movimentação financeira de banco, que dispensa uma contabilidade. Claro, se não fizer o livro caixa, vai ter que fazer o diário razão. Uma informação muito importante. Veja, quem está no lucro presumido também está obrigado a transmitir a ECF. Beleza? Só que, se ela não fez a contabilidade, ela vai transmitir na ECF o quê? O livro caixa, a partir deste exercício financeiro 2017, referente ano calendário 2016, as pessoas jurídicas estão obrigadas as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido, estão obrigadas a, ao transmitir a ECF, informar ali o livro caixa. Então não é mais igual antigamente, fazer o livro caixa no papel e guardar à disposição do fisco, não. A partir deste ano, tem que escriturar o livro caixa lá dentro da ECF e transmitir. Beleza? Outra informação importante para a pessoa jurídica do lucro presumido é o seguinte: distribuição de lucro. Artigo 10 da Lei 9.249 diz que distribuição de lucro está isenta, não está? Beleza? Mas qual é o lucro? Ora, se a empresa não fez a contabilidade, só tem o livro caixa, é pegar o lucro presumido, que é isto aqui, certo aí? E subtrair 4 tributos. Quais são? Imposto de renda da pessoa jurídica, certo aí? Contribuição social sobre o lucro, PIS e COFINS, certo aí? Lembre-se que quem está no lucro presumido tem contribuição social sobre o lucro calculado de forma presumida, que a gente vai aprender no capítulo 2, e tem PIS e COFINS também, que é cumulativo. Tá ok? Só lembrando que um curso completo sobre lucro presumido, este instrutor já gravou também. É só você procurar lá a instituição que promove a disponibilização desses vídeos. Vá lá, matricule-se e faça esse curso por completo. Tá ok? Que é um curso um tanto robusto, inclusive. Tá? Aí você vai calcular lá imposto de renda, contribuição social sobre lucro, PIS e COFINS. Beleza? Aqui neste curso, como o assunto é lucro real, e eu preciso que você tenha conhecimento do cálculo do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro na modalidade do lucro presumido, para ser utilizado lá no lucro real anual com antecipação mensal por estimativa, então vai ser ensinado também o lucro presumido nesses 2 tributos, imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. Entendido aí? Beleza. Então, você viu que quem está no lucro presumido, lembre-se, hein? Veja que tem detalhes importantes que eu vou até repetir aqui para você não esquecer. Veja, ela tem que transmitir ECF? Tem. Na ECF vai transmitir o quê? Se não fez uma contabilidade, o livro caixa. Se fez a contabilidade, então a ECD, a escrituração contábil. Beleza aí? Então tem que transmitir lá.
Tá? Agora, se distribuiu lucro, vamos lá. Distribuiu lucro, né? No formato que eu falei ali, lucro presumido menos esses 4 tributos. Contribuição social, imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. Pronto, basta ter esse dinheiro no caixa e tenha distribuído. Tá ok? Agora, se distribuiu lucro contábil, aí nesse caso tem que transmitir a ECF, a ECD e a ECF, inclusive, viu? SPED contábil e SPED fiscal. Entendido aí? Beleza. Seguindo, item 6.3 aí no seu material, página 3. Agora, exemplo de lucro real. Vai ser muito mais interessante, acompanhe. A pessoa jurídica obrigada ao lucro real ou optante pelo lucro real, conforme o caso, estando no lucro real, por assim dizer, ela tem o direito de optar pela apuração trimestral ou anual com antecipação mensal, sujeito ao balanço de suspensão ou redução tributária, assunto que você verá no capítulo 3. Tá ok? Mas vamos desenvolver um exemplo bem simples aqui do lucro real trimestral. O lucro real trimestral, no que se refere a prazo de apuração e recolhimento, é idêntico ao do lucro presumido. Assim, ó, no final do primeiro trimestre, por exemplo, 31 de março, eu apuro o imposto de renda e devo recolhê-lo até o último dia útil de abril, podendo parcelá-lo em 3 vezes, sendo que nenhuma parcela pode ser inferior a R$1.000 e as últimas 2 parcelas incidem juros do sistema Selic. Beleza? Tá, então vamos desenvolver um exemplo aqui. Antes, porém, quero que você entenda o seguinte, ó, eu tenho que fazer uma contabilidade primeiro, de acordo com a legislação societária, no diário e razão, que é para a Receita Federal, eu vou transmitir a ECD. Certo aí? E aplicar a legislação tributária no livro fiscal lá, LUR, onde o ponto de partida é o resultado contábil. Com isto, eu quero te antecipar a parte da escrituração antes da gente desenvolver na prática esses cálculos. Vamos voltar um pouquinho aqui. Veja, quanto à escrituração segundo a legislação fiscal, a pessoa jurídica tributada pelo lucro real, ela terá que fazer escrituração contábil para transmitir o quê? O diário e o razão via ECD. E também, uma preposição aí, não é isso? Fiscal. Como a ECF, que vai transmiti-lo, fazendo aquela parametrização da ECD, e no campo do lucro real, o E, LALU, o E, LACIX e o E, DIPJ. Portanto, a legislação tributária exige que a pessoa jurídica que esteja tributada pelo lucro real tenha as 2 escriturações, a contábil e a fiscal. E conforme você viu lá na introdução, que isto hoje é o quê? Digital, ECD e ECF. Entendido aí? Agora, uma curiosidade. Veja, diante da legislação tributária, desses 4 regimes tributários, Simples Nacional, lucro presumido, lucro arbitrado e lucro real, primeiro, o arbitrado é aquele que está, por exemplo, com uma contabilidade imprestável, né? Aquele descumprimento de obrigação principal é o acessório. Então, assunto à parte. Sobrando o Simples Nacional, lucro presumido e o lucro real. Estes aqui, o que acontece? A legislação tributária, Simples Nacional e lucro presumido, exige só o livro caixa e não o contábil do Simples Nacional, lucro presumido. Mesmo porque para apurar esses tributos não precisa de uma contabilidade, percebeu? Agora, é importante você saber que nem por isso quem está no Simples Nacional está dispensado de ter uma contabilidade, como veremos agora no próximo item.
só no campo fiscal, para prestar conta ao fisco, que eu não estou obrigado a ter uma contabilidade ou apresentar uma contabilidade. Entendido aí? Quem está no lucro real, não, tem que ter tudo, contabilidade e escrituração contábil e fiscal. Agora vamos lá. Item 5. Escrituração contábil especificamente. Agora, assunto de contador, vamos lá. Que envolve Conselho Regional de Contabilidade. Beleza? Conselho Federal, Conselho Regional. Bom. A legislação comercial é aquela que está hoje dentro do nosso Código, o quê? Civil. Beleza aí? O Código Civil diz lá no seu artigo 970 de que a escrituração mercantil no diário é um procedimento obrigatório para todas as empresas, com uma única exceção. O que eu disse? Única exceção. Está dispensado de uma contabilidade no diário o PEI, Pequeno Empresário Individual, que depois foi regulamentado pela Lei Complementar 123, que trata do Simples Nacional, dizendo que, né, é aquele que tem receita pequena. Mas a Lei Complementar 128, que criou o MEI, diz, olha, o PEI é o MEI. Como assim? Microempreendedor individual, aquele que atualmente tem a receita bruta anual de até R$60 mil. Raciocine, R$60 mil dividido por 12 dá média de 5 mil. 5 mil não é faturamento para contratar um contador. O Código Civil sabe disso. E aí o Código Civil está dizendo, ó, esse aí está dispensado de uma contabilidade e, então, basta ter, né, basta prestar informações ao fisco quanto ao seu faturamento. Beleza aí? Tá. Então, esse é o único que está dispensado. Então, você está vendo que o Código Civil exige uma contabilidade no diário de todas as empresas, exceto o MEI. Com isso, o Conselho Federal de Contabilidade, né, apresentou um dispositivo onde exige que, principalmente a partir deste ano de 2017, os contadores, principalmente vocês que têm escritório de contabilidade, escriture a contabilidade das pessoas jurídicas, ainda que estejam no Simples Nacional e lucro presumido. Então, você está vendo que uma coisa é legislação fiscal, que diz, olha, pequena empresa, Simples Nacional e lucro presumido. A mim, para prestar conta aqui junto ao fisco, se você tiver o livro caixa, estou satisfeito. Beleza? Agora, a legislação comercial, no que tange a lei das falências, a lei de recuperação judicial, extrajudicial e etc., não dispensa a contabilidade de nenhuma empresa, exceto se for MEI, microempreendedor individual. Aí vocês, mas e na prática, como seria isso? Por exemplo, o juiz decretou a falência da sua empresa. O juiz vai exigir que, num dado momento, que você apresente o quê? A contabilidade escriturada no diário. Se você não é MEI e não tiver, isso dá cadeia inafiançável ao empresário. Sabia disso? Além disso, o Conselho Regional de Contabilidade, por meio dos seus fiscais, encontrando contabilistas que têm clientes que estão na condição de Simples Nacional ou lucro presumido e que só para atender a mera legislação tributária não faz uma contabilidade, o fiscal do Conselho Regional de Contabilidade pode o quê? Até cassar a inscrição no CRC do profissional de contabilidade. Portanto, fica a minha orientação que faça sim a contabilidade, ainda que a legislação tributária não venha a exigir. Isso aí é um assunto de contador para contador. Beleza aí? Agora, voltando à legislação tributária, preste bem atenção. Veja, contabilidade no diário e razão via ECD, a legislação tributária exige só de quem está onde? No lucro real, como regra geral. Beleza aí? E fica dispensada de ECD
quem está no Simples Nacional e lucro presumido desde que a escritura e o quê? O livro caixa. Mas lembrando, quem está no lucro presumido pode estar até dispensado de uma contabilidade tendo o livro caixa, mas tem que transmitir o quê? A ECF obrigatoriamente. E aí dentro da ECF vai informar o livro caixa. Tá certo? Volto a falar, quem está no lucro presumido, se distribuir lucro contábil, vai ter que transmitir a ECD e a ECF. Certinho aí? São obrigações que se equiparam ao do lucro real. Tá? De forma que, né, quem está no Simples Nacional lucro presumido, fica dispensado do diário e razão, mas está obrigado ao livro caixa. Entendido aí? Então, eu vou voltar ao assunto lucro real e destrinchar esse cálculo para você. Seguindo, olha só. Antes ainda de adentrar na prática da parte lá do exemplo do lucro real, esse primeiro exemplo, eu quero que você venha para cá e acompanhe, que eu vou abrir aqui um parênteses, e tratar de uma informação fundamental para você entender lá. Certo? Como assim? Daqui por diante, lembre-se, existe a legislação societária e a legislação tributária, que pode ser chamada também de legislação fiscal, que é a legislação do fisco. Certo? A legislação societária é a Lei 6.404, com alterações posteriores, como a alteração da Lei 11.638 de 2007 e também a Lei 12.941 de 2009, que advém lá da medida provisória 449 de 2008, certo? Então essa é a lei societária. Agora, a lei societária é a lei das SAs aplicáveis às demais sociedades. Quer dizer, a lei das SAs, mas do ponto de vista contábil, se aplica a todas as empresas de direito privado. Entendido aí? Beleza. Então, primeiro eu faço uma contabilidade pela lei societária e só depois é que eu aplico a lei fiscal. Mas eu quero que você entenda o seguinte: eu, como contador, você, como contador, em primeiro lugar, obedece ao quê? A lei societária. E só depois é que atendemos a lei fiscal. Por quê? Porque o raciocínio é isso aqui, olha. Pela lei societária, que é a lei o quê? 6.404 de 76, com redação alterada, tá certo? Eu procuro aplicar as técnicas contábeis, que são 4. Quais são? Escrituração, demonstração, análise e auditoria. Lembre-se, escriturar é registrar o que aconteceu, lançar, beleza? E não basta escriturar, tem que demonstrar, tem que apresentar o balanço, a demonstração do resultado e etc. Também de nada adianta apresentar o balanço e a demonstração do resultado e etc., se eu não analisá-lo para saber a situação econômica e financeira da entidade. Agora, também não adianta querer analisar qualquer coisa, tem que ter fidedignidade. Por isso, as demonstrações contábeis ou demonstrações financeiras devem ser auditadas por auditores independentes registrados na Comissão de Valores Imobiliários. Aí sim, né, com essas técnicas contábeis, eu gero informações contábeis, né, de balanço, DRE, etc. Informações fidedignas. Beleza? Bom, então, eu obedeço à legislação societária e faço a contabilidade. E aí, fico sabendo que tenho os usuários da informação contábil. Quem são esses usuários da informação contábil? Veja, são os proprietários, os investidores. Eles são os primeiros a se interessarem pela nossa contabilidade, beleza? Além deles, há também terceiros. E aí, são vários os terceiros, mas os principais são esses. Os bancos, quem nos emprestou dinheiro para a gente produzir. É um que interessa pelas nossas informações contábeis, certo aí? Fornecedores, por exemplo, a minha empresa foi lá na sua e diz, olha, quero comprar 10 milhões de reais de mercadorias. Antes de você ficar contente, você quer saber o meu balanço, para ver se eu tenho condições de lhe pagar. Portanto, interessa ao terceiro fornecedor, concorda? Mas interessa também ao governo, via fisco. Daí é que esse usuário da informação contábil aqui, que é o governo, ele é um usuário da informação contábil diferente, porque ele legisla em causa própria. Ah, então existe, além da legislação societária, a legislação
tributária ou fiscal, legislação do fisco, que hoje é exatamente o regulamento do imposto de renda, decreto 3.000 de 99, com as alterações da lei 12.973 de 2014 e a instrução normativa 1.700 de 2017, que vai ser o objeto de estudo deste curso aqui, certo aí? Agora, olha só, não esqueça o que eu estou falando. Veja, antes de aplicar essa legislação tributária, veja que primeiro nasceram as informações contábeis, certo? Aí, pessoal, aqui eu quero que você entenda o seguinte, ó. Legislação tributária é mais ou menos igual o seguinte, você, né, a sua sogra e a sua esposa, por assim dizer, não se chateie com a brincadeira, porque a brincadeira vai te ajudar. Quer ver? Tá lá, domingo à tarde, almoço na sua residência, você convidou a amada e a mãe. Certo aí? Ou seja, ao meio-dia, elas chegaram. E aí, você as recepcionou pela porta da entrada, concorda? Então, você recepcionou todas. O que eu quero dizer? Que a legislação tributária, ela recepciona a contabilidade. Todas as informações contábeis. Deu para entender até aí? Beleza. Só que você, de repente, né, não quer que a sua amada e a sogra estejam o dia todo de domingo. Que isso? Né? Então, você já deixou preparado um táxi para que espere na porta dos fundos às 14 horas, para que a sogra, ao terminar o almoço, você a coloque pela porta dos fundos no táxi e vai embora. Ou seja, você recepcionou ambas, a filha e a sogra, e só admitiu a filha, não é isso? Não admitiu a sogra. A que você não admitiu, você teve que fazer um ajuste expurgando, concorda aí? É isso que faz a lei tributária. Desculpe a brincadeira, mas é exatamente isso que faz a lei tributária. A lei tributária recebe toda a sua contabilidade. Certo? Por exemplo, na demonstração do resultado, você apresentou todas as receitas e despesas que aconteceram. Ela recepciona. Só que chega um momento que ela diz, olha, tem algumas receitas que eu não aceito. Tem algumas despesas que eu não aceito. Então veja que essas que ela não admitiu, você vai ter que tomar um procedimento de ajustar. É isso que faremos aqui agora, tá? Mas na sua mente tem que ficar sempre o seguinte, ao longo de todo o custo de lucro real e o dia que você estiver aplicando, inclusive, que a lei tributária, né, veja só, a contabilidade, o contador, ele obedece à lei societária e registra tudo e gera informações contábeis, certo? Entre os usuários da informação contábil, há também o quê? O governo, que legisla em causa própria. Agora, na ótica da lei tributária, a lei tributária, então, ela recebe uma contabilidade feita e, então, ela recepciona toda essa contabilidade, que hoje é a contabilidade internacional. Correto aí? Mas não admite uma parte. A parte que ela não admite, você vai ter que fazer o ajuste no LALU, como veremos aqui. Acompanhe. Lucro real, já falamos. A apuração é trimestral ou anual. Exemplo de lucro real trimestral. Está aqui. Eu fiz uma contabilidade obedecendo a legislação societária onde? No diário e no razão, que depois eu vou transmitir a ECD, concorda? Beleza. Aí eu tenho aqui, né, como estou no lucro real trimestral, no final do trimestre, eu tenho que elaborar a demonstração do resultado trimestral. E aí eu tenho, olha, receitas tributáveis, 10 mil. Receitas isentas, 5 mil. Despesas dedutíveis, 8 mil. Despesas indedutíveis, 10 mil. Eu tive aqui um prejuízo contábil antes do imposto de renda de 3 mil. Certo aí? Aí eu lhe pergunto, vai ter imposto de renda se teve prejuízo? Porque a lei tributária diz que tributa o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro. Ora, se teve prejuízo, vai ter imposto de renda? Sim ou não? Sim ou não? Responda aí. Se você está dizendo que sim, você tem que continuar aqui com as explicações e fazer esse curso por completo, porque uma coisa é lucro contábil ou prejuízo contábil, outra coisa é lucro ou prejuízo fiscal.
fiscal. Correto aí? Então, se tiver lucro fiscal, é que será tributável. Por isso, o que acontece? Eu vou, nesse momento, explicar como é que se calcula o imposto de renda. Então, paralelamente aqui, eu tenho a legislação o quê? Tributária. Para que você entenda, lembre-se, olha, o fisco tem rosto, tem olhos, nariz e boca. Como não é o Roberto, esses olhos são grandes. Então o fisco tem olhos grandes. E o que é que esses olhos grandes do fisco está enxergando neste momento? Ela não recepcionou essa contabilidade toda? Sim. Então esse fisco está enxergando, olha, essa primeira receita que é tributável, tá vendo? Ó? Ela diz, opa, essa receita eu vou tributá-la. Correto? A segunda receita, ela é isenta, ó. O fisco isentou, então não está enxergando. Ela quer o lucro a ser tributado, então essa receita não interessa. A primeira despesa aqui, ó, é dedutível na ótica do fisco, então ela está enxergando. Então aquela receita tributável de 10 mil menos essa despesa dedutível de 8 mil, o fisco está enxergando um lucro de quanto? 2 mil na realidade para oferecer tributação. Porque a última despesa é despesa indedutível, que o fisco não enxerga, ela não admite. O que eu disse? Não admite? Ah, então o fisco não admite essa receita isenta e essa despesa indedutível, concorda aí? Ela recepcionou todas. Certo? As duas receitas e as duas despesas, recepcionou todas. E tem duas que ela não admite. As que não admite é a sogra, ela vai ter que ajustá-la. Como assim? Agora eu vou aplicar a legislação tributária para calcular o imposto de renda devido. Perfeito? Primeiro, foi feita uma contabilidade, conforme a lei societária. Aí, gerei a informação contábil, demonstração do resultado, no caso, o quê? Trimestral. Essa demonstração apresenta um prejuízo antes de imposto de renda de 3 mil, concorda? Eu pego esse prejuízo antes do imposto de renda, no valor de 3 mil. Eu vou colocar em parênteses, ainda que é redundante, não era nem necessário, para facilitar a visualização aqui, tá ok? Bom, agora acompanhe o raciocínio. Ó. Esses itens que a legislação tributária recepcionou, mas não admitiu, eu vou ter que eliminá-las. Ou seja, os itens que a lei tributária não enxergou. Como assim? Essa segunda receita que é isenta, ela entrou somando, não está? Não viu? Certo aí? Está neste resultado, não está? Para não tributá-la, eu vou excluí-la. Quanto? 5 mil. Então, essa é a sogra. Ela recepcionou, mas não admitiu, então está sendo o quê? Eliminada. Se entrou somando, eu faço a exclusão. Beleza? Essa segunda despesa aqui, olha, o fisco recepcionou a demonstração do resultado, mas não admitiu. Se entrou subtraindo, eu vou adicioná-la. Mais a despesa indedutível de 10 mil. Faça a soma algébrica. O que aconteceu aqui? Ó? Menos 3 com mais 10 dá mais 7. Menos 5 dá 2 mil positivo. Esse 2 mil positivo é o lucro real. Lucro real. Aí você deve estar imaginando, quer dizer que esse é o lucro verdadeiro? Cuidado, esse negócio de verdade é muito relativo, certo? Agora, nós como contadores entendemos que o verdadeiro resultado, lucro ou prejuízo, é o contábil que registrou tudo. Certo aí? Aqui é o fiscal, que é chamado de lucro real, porque é do regime do lucro real. Mas a informação é mais antiga. Nós tivemos época do Império, época da colônia, inclusive, onde quem abriu uma empresa aqui no país tinha que mandar uma parte do lucro para o rei, não é isso? Então, lucro do rei FHC, rei Lula, rainha Dilma, rei Temer. Certo aí? Raciocinaram? Então, o lucro
meramente para fins tributários. Daí, do regime do lucro real, daí lucro real. Não que seja este o lucro mais verdadeiro. Ele é mais verdadeiro na ótica do fisco. Mas na ótica dos donos da empresa, ele está tendo prejuízo. Entendido aí? Por isso, cuidado. Na hora de falar em tributação, uma coisa é resultado contábil, outra coisa é resultado fiscal. Fiscal é pegar o resultado contábil e fazer os ajustes. Certo aí? Aí aplico a alíquota de 15% e encontro o valor do imposto de renda, que no caso dá quanto? R$300, certo? Encontrado o valor do imposto, eu volto para a contabilidade. Só que aqui na contabilidade, eu estou lançando assim, ó. Debita-se uma despesa chamada imposto de renda e credita-se lá no passivo circulante imposto de renda a pagar. Entendido? Esse imposto de renda a pagar, apurado no final do trimestre, lá no último dia útil do mês seguinte, quando eu pagar, vai ser imposto de renda a pagar a bancos. Ou caixa, conforme o caso. Entendido aí? Já essa conta de despesa será encerrada com a ARE e virá aqui para demonstração do resultado, ó, uma despesa. Certo aí? E aí, então, na contabilidade, se eu tinha um prejuízo, com menos uma despesa de 300, o prejuízo aumentou para 3.300, certo? Quero lhe explicar mais uma vez a questão aqui da apuração do imposto. Veja, eu obedeço à lei societária, faço uma contabilidade e elaboro a demonstração do resultado. Na hora de aplicar a legislação tributária, o fisco diz o seguinte, ó, eu recepciono essa contabilidade da forma que está, mas para fins tributários eu quero eliminar algumas coisas para chegar ao resultado. Por isso, o raciocínio é esse. Veja, eu fiz a contabilidade, peguei esse prejuízo antes do imposto de renda, aí raciocinando de outra forma, veja, essa primeira receita é tributável, tá vendo? Fisco quer tributar, não quer? Está na lei tributária como tributável. Ela está neste resultado. Se está neste resultado e é tributável, eu mantenho. Faço nada aqui no Lalu. A segunda receita, ela é isenta. Só que aqui na contabilidade ela foi incluída. Para não tributar, ela faço a exclusão. Sacou aí? A primeira despesa que apareceu aqui na contabilidade é dedutível. Só que ela já foi deduzida aqui na contabilidade. Não está mais neste resultado, então eu mantenho. Não faço nada. A segunda despesa é indedutível. O fisco não admite. Então, se ela entrou subtraindo, eu vou ter que eliminá-la adicionando. Assim encontrei o lucro real. Certo? Aí você deve estar imaginando, Roberto, mas quais são as receitas isentas? Quais são as despesas indedutíveis? Isso aí você vai aprender ao longo do curso. Daí um curso de lucro real. Entendido? Mas eu vou te dar uma ideia. Né? Vamos supor que neste momento que estamos vivendo a recessão, o governo quer que exporte. Uma hipótese. Hipotético, portanto. Aí o governo colocou na lei lá. Olha, exportação de mercadoria isenta do imposto de renda. Aí a empresa que exportou, elaborou a DRE, tem receita de vendas, não tem? Aí eu vou lá no Lalu e faço o que? A exclusão. Beleza? Outra, despesas dedutíveis e indedutíveis. Por exemplo, multa. Tem multa punitiva e a multa compensatória. Por exemplo, digamos que a empresa tinha que pagar o tributo na data do dia 30. Não deu. Aí no mês seguinte, no dia 10, pagou aquele tributo com juros e multas. Na boa fé. Não precisou nem ser fiscalizado. Então essa multa aí é compensatória. Certo? Em sendo compensatória, é uma multa dedutível. Agora vamos supor que a empresa não paga o tributo. Só nega. Não quer pagar de jeito nenhum. Chegou o auditor, descobriu aquilo lá e aplicou uma multa. Isso é uma multa punitiva. Essa multa é indedutível. Por quê? Porque o fisco entende que isso não é uma despesa para uma empresa operar suas atividades. Não é uma despesa operacional na ótica do fisco. Deu para entender? Então, com isso, pessoal, você vai ver que uma coisa é legislação societária, que, ora, se pagou, tem que contabilizar. Mas outra coisa é legislação tributária. A legislação tributária é mais rigorosa e diz, olha, tudo bem que você pagou, mas eu considero que isso aí não pode ser uma despesa para que você desenvolva as suas atividades. Então é indedutível.
Entendeu aí? É assim que funciona. Por isso, vai existir sempre uma divergência entre a legislação contábil, que é a societária, e a tributária. E aí, você tem que entender esse arcabouço, primeiramente, para poder só falar do assunto tributário mais adiante. Mas que cada assunto contábil desse é complexo, envolve muitas coisas. Ajuste a valor presente, ajuste a valor justo, né? Impairment, a depreciação na ótica do IFRS, a depreciação na ótica da lei tributária e tantos outros assuntos que, né, tem que ser tratados. Juros sobre capital próprio, né? Adoção inicial da contabilidade internacional, adoção inicial da nova lei tributária, subcontas, controle em subcontas de ajuste positivo ou negativo do livro F-Conte referente regime tributário de transição. Ora, esses assuntos e tantos outros abordaremos ao longo do curso. Beleza aí?